Mas o ministro Tarcísio, é uma honra muito grande tê-lo aqui, nessa casa. Eu sou testemunha da forma como o senhor foi escolhido para assumir essa pasta, mediante a sua competência, a análise do seu currículo, um conhecimento vasto e profundo nesse setor. E, obviamente, também a sua origem militar pesa na escolha para a pasta. E fico muito feliz já com um pouco que comecei a acompanhar em reuniões com alguns dos seus assessores, do seu time, muito competente, por sinal, em especial no tocante à repactuação de alguns contratos de concessão, que já permitem a retomada de muitos investimentos, inclusive com diminuição de preços de pedágios. Quer dizer, então é um olhar que eu acho que é o correto para a gente começar a destravar essas obras. A gente sabe que o Estado brasileiro está quebrado, o orçamento muito apertado, quase nada para investimento, então não há mágica, né? Tem que se contar com a iniciativa privada, e eu vou ser bastante breve aqui para dar oportunidade aos colegas para que possam falar também. É uma medida provisória já publicada ainda no governo anterior, a MP 863/2018, prevê a abertura de capital das companhias aéreas a investimentos estrangeiros. É uma medida audaciosa e que vem sendo considerada uma das prioridades no atual governo para o desenvolvimento da aviação civil nacional. Analisando a questão aí do impacto nos empregos, de quem já trabalha nessas companhias, em companhias, né, brasileiras, no imaginário de algumas pessoas como se isso fosse tirar os empregos dela e transferir a empregados estrangeiros, que o senhor comentar sobre isso. E quantas empresas aéreas novas o senhor imagina que poderiam entrar no mercado brasileiro mediante a aprovação dessa iniciativa? E o que o Brasil vai ganhar com essa abertura ao investimento estrangeiro? Eu vou começar pela questão eu vou tentar pegar as questões comuns inicialmente e pegar a questão da senadora Selma com o senador Flávio sobre a abertura de capital para empresas estrangeiras, né, e a repercussão que isso pode ter, por exemplo, no emprego. Observe, não há a possibilidade de haver perda de emprego, diminuição de emprego. Pelo contrário, vai haver aumento de emprego. Por quê? Porque nós vamos ter mais voos. As empresas que vão se estabelecer aqui em função dessa abertura de capital, e algumas já estão na fila, estão prontas para entrar, elas vão ter que seguir aquilo que está previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica. Ou seja, elas vão ter que respeitar o CBA e vão ter que operar com tripulação brasileira. Ou seja, do que nós estamos falando? Mais voo, mais emprego e não menos emprego. A empresa não vai operar aqui com tripulação estrangeira, ela vai operar aqui com tripulação brasileira, que é isso que estabelece o código. Então, de todas as perspectivas, a abertura do capital ela é importante, porque vai trazer mais empresas. Quantas empresas estão na fila? Hoje tem duas, já bastante adiantadas, com conversa bastante adiantada, engatilhadas para entrar. Agora, obviamente, ninguém vai entrar tendo a possibilidade de haver uma reversão disso lá na frente no Congresso. Ou seja, se a medida provisória cai, o cara não vai fazer o investimento aqui. Então é fundamental que ela passe para que essas empresas possam, de fato, se estabelecer no Brasil. E aí nós vamos ter low costs aqui, vamos ter o aumento da oferta e aumento da oferta que vai baratear a passagem, né? Nós precisamos de empresas competindo para poder ter o aumento da passagem. Então essa é a primeira questão. Já foi dito também publicamente sobre a questão das CNHs, das carteiras de motoristas. Em que pé está esse projeto, que, pelo menos o que a gente tem conhecimento na mídia, que diminuiria o custo aí para o cidadão, bem como o prazo de validade das carteiras seria estendido. É um absurdo o que acontece com o brasileiro, né? A gente não pode impor ao brasileiro que gaste R$2.000 para tirar uma carteira de motorista. Não faz o menor sentido. A gente tem estados norte-americanos onde o custo da carteira é de $14. Então, nós temos vários profissionais do volante. Então, nós temos que tomar as medidas para baratear o custo da carteira, para eliminar aquilo que é desnecessário. Então, me preocupa, por exemplo, a questão do simulador. Por que o simulador é importante na formação do condutor? E aí eu vou perguntar àqueles que têm mais estrada aqui, mais quilômetros rodados, se alguém usou o simulador quando estava se formando. Acho que não. Né? E cadetes da Força Aérea também não fazem na academia para pilotar avião. Né? E o simulador tem outros problemas, inclusive de falsas percepções de algumas situações. A gente conversa, assim, o que estava acontecendo com o CONTRAN?
uma proeminência de resoluções sem análise de impacto econômico, sem análise de impacto regulatório. E faz a resolução hoje, adia ela amanhã. Então, nós vamos rever isso tudo, né, e eliminar burocracias desnecessárias com a finalidade de diminuir o custo para o usuário. Por que a gente renova a carteira a cada 5 anos? Já houve tempo da gente fazer a carteira e renovar ela a primeira vez aos 40, que é quando a gente começa a perder a acuidade visual. Então, existem coisas na nossa legislação que absolutamente não fazem sentido. E aquilo que não faz sentido, nós vamos rever. Porque um dos compromissos do presidente Bolsonaro é: ajude o cidadão. Tire o Estado das costas dele. Alivie a carga, torne a vida dele mais fácil, mais barata. A gente precisa tornar a vida do brasileiro mais fácil. Nós fomos criando burocracias, processos. Vai transferir o ponto da carteira numa autuação de trânsito para ver a burocracia que há. Nós temos hoje o celular. É fácil ter as informações integradas, né? Eu posso ter todos os documentos, de tanto o certificado de registro, licenciamento, quanto a carteira de motorista, no celular. É fácil fazer consultas e verificar onde aquele veículo foi emplacado, a quem ele está atrelado. É fácil cumprir o CINEAV e ter, por exemplo, a identificação do veículo saindo de fábrica. É barato. Então, por que nós não vamos fazer isso? E aí nós não precisamos inventar malabarismos nas placas que vão só tornar elas caras. Vão restringir o mercado de fabricantes, de estampadores, para tornar a vida do cidadão mais cara. Por que o cara que faz o registro nacional do transporte rodoviário de carga tem que andar com adesivo na porta, se eu posso fazer o controle eletronicamente? Eu posso fazer o registro eletronicamente e o controle eletronicamente. É só custo. Vamos eliminar o custo. Vamos eliminar as barreiras. Vamos tornar a vida do cidadão mais fácil. Eu acho que isso é uma pauta importante. A gente respira isso todo dia. A proposta de reforma da Previdência que vai ser apreciada pela Câmara e pelo Senado. Óbvio que ninguém está feliz de ter que encaminhar esse projeto para cá, mas é algo importantíssimo para o nosso país. A gente tem que pensar nas futuras gerações. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai saber dar resposta que a sociedade precisa, sem cometer injustiça com aqueles, né, que já dedicaram anos de suas vidas em prol do seu trabalho, em prol do seu país. Então, que Deus abençoe o Congresso Nacional, nós possamos apreciar o quanto antes essa reforma importante e fundamental para o nosso país. Muito boa expectativa em relação a mais um nome que o governo Bolsonaro indica para ocupar uma função importantíssima em nosso país, e o senhor Roberto Campos Neto para o Banco Central, que essa casa vai trabalhar e vai analisar ainda a questão da sua independência, mas é de um perfil que tudo indica caminhará para essa linha, para a independência do Banco Central, uma pessoa que pela sua qualificação, pela sua origem aqui, Universidade da Califórnia, onde ele se formou, e todos os degraus que ele foi ascendendo para construir esse brilhante. O general de Exército Joaquim Silva e Luna é o 13º diretor-geral brasileiro de Itaipu e o 3º militar no cargo. Ex-ministro da Defesa, ele foi indicado pelo ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque. Em seu discurso de posse, Silva e Luna falou sobre mudanças a curto prazo para aprimorar a trajetória de sucesso da hidrelétrica. Itaipu Binacional é a maior geradora de energia limpa e renovável do mundo, papel que foi ressaltado pelo ministro de Minas e Energia. A usina pertence ao Brasil e ao Paraguai. Pelo acordo, os países têm direito a 50% da energia produzida. O Paraguai não usa toda a sua cota e vende para o Brasil o excedente. O mandato do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu vai até maio de 2022. Ele assume no momento em que devem começar as discussões sobre a renegociação de uma parte do Tratado de Itaipu. O documento prevê que em 2023 serão revistos os valores da venda ao Brasil da energia paraguaia.
O presidente Jair Bolsonaro, antes de participar da cerimônia de posse, se reuniu com o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez. Além de Itaipu, os dois governos têm outros interesses em comum. O Brasil é o principal parceiro comercial do país vizinho. Em 2017, o intercâmbio comercial foi de 3,78 bilhões de dólares. E o Brasil mantém ainda o segundo maior estoque de investimentos diretos no Paraguai. Agora a intenção é estreitar ainda mais esses laços em obras importantes para os dois países.